nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar aqui nesta quinta-feira, hoje dia 28. Estamos vivendo a 17ª semana do tempo comum. E hoje nós temos o Evangelho de São Mateus para trazer um pouco mais de sabedoria e ensinamento para nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos muitos evangelhos, temos 4 evangelistas e cada um deles tem várias passagens, que todo evangelho ela é palavra de Jesus. E a gente percebe que em todos os evangelhos, muitos deles, Jesus tem assim uma palavra mais calma, uma palavra de muita sabedoria, uma palavra que possa penetrar no coração de qualquer pessoa. Mas tem certos evangelhos que a gente percebe que às vezes Jesus está como assim, cansado, talvez meio revoltado, de ver como que ele tenta ensinar as pessoas e as pessoas vivem na escuridão, vivem nas trevas, vivem no caminho errado. Então, ele vem com esse evangelho, esse textinho aqui, ele é muito categórico. Jesus não vem assim, alisando e passando a mão na cabeça de ninguém. Parece que ele já está assim, meio que fadigado de ensinar, explicar, e o povo não entender. Então, ele vem aqui e diz bem claramente para a humanidade: vocês escolhem o caminho. Tem 2 caminhos a seguir: o caminho do céu e o caminho do inferno. Aquele que trilhar os caminhos que levam ao céu tem toda a possibilidade de um dia alcançar. E aquele que viver conforme o mundo apresenta, então ele tem um outro destino, talvez no final da vida dele. Quando Deus fez o mundo, fez a terra, fez os pássaros, as árvores, os peixes, os rios e o ser humano, nós não fomos criados por Deus para viver o mundo que a gente vive hoje. E este ano eu completo 60 anos, mas se eu pegar as 6 décadas que eu vivi, do comecinho até os 10 anos, depois até os 20, depois até os 30, cada década eu tenho lembranças de coisas que tinha assim mais calor humano e que aos poucos a gente vê que está se perdendo. A corrida pelo dinheiro, pelo luxo, pela ganância, a arrogância das pessoas, a prepotência vai se alastrando de uma forma muito brusca, muito violenta. Então, esse mundo que nós vivemos, o modo como estamos vivendo, que a gente vê o mundo num setor global, não é isso que Deus criou. Isso aqui o homem foi criando, foi se tornando, mas não foi esse o mundo que Deus criou para nós. Por isso
que esse evangelho, bem lá atrás, talvez mais de 2000 anos, ainda quando Jesus estava na terra, ele já foi vendo essa mudança lá atrás. Agora, a gente pega que nem aqui, 60 anos, você pega aí 30, 40, 50 anos atrás, nós já vivíamos num mundo bem melhor do que hoje. Agora, há 2000 anos atrás, era bem diferente. E já existia o caminho errado, já existia o mundo pecaminoso. Por isso que Jesus vem com esses evangelhos pesados, para tentar abrir os olhos das pessoas, para que elas acordem para a vida. Hoje, não é pecado a gente ter um pouco de conforto, talvez um pouco de luxo, talvez um bem, um sítio, uma fazenda, um rancho, uma casa. Não é pecado. Agora, o mau uso dessas benfeitorias é que nos torna pessoas piores a cada dia. A pessoa vai se engrandecendo em cima daquilo que tem. E quando a gente morrer, a gente não leva nada, a não ser uma camisa velha e uma caixa velha. Então, a gente precisa, a cada dia, a cada reflexão, a cada leitura que a nossa igreja, a nossa doutrina nos propõe, é preciso a gente assimilar isso na nossa vida. É difícil? É difícil. Tantas coisas. Se a gente fosse que nem um computador, isso aqui é mal, eu não quero mais viver isso aqui. Puf, aperta um botão, tira da nossa vida. Isso aqui eu quero, isso aqui é bom. Aperta. Não, é difícil. A gente ter um controle da nossa mente, do nosso coração, dos nossos impulsos, é muito difícil. Tem coisas que eu luto comigo mesmo há mais de 30, 40 anos para tirar da minha vida, eu não consigo. É difícil. É preciso muita oração, muita persistência, muita perseverança, muita vontade de viver e seguir aquilo que é de Deus. Senão a gente não consegue. E mesmo assim, a dificuldade é muito grande. Porque somos humanos, somos fracos, somos muito limitados. E aí, por outro lado, a gente vê, mesmo dentro da nossa fragilidade, mesmo dentro do nosso mundo pecaminoso, como que a graça de Deus ainda consegue realizar na vida de cada um de nós. A partir do momento que a gente se dispõe a viver um pouquinho dessa palavra, a gente percebe, é muito nítido a graça de Deus acontecendo na nossa vida, diante do nosso dia a dia, diante de tantas coisas boas que Deus coloca no nosso caminho. Então, a partir do momento que eu busco viver cada vez mais as coisas do Pai, as coisas dos céus, as bênçãos, as graças são derramadas cada vez mais na nossa vida. E a gente consegue ser feliz mesmo no mundo cruel e violento, o mundo individualista que nós vivemos hoje. Mesmo assim é possível ser feliz. Por quê? Porque a partir do momento que você se isola, vamos dizer essa palavra, do mundo e passa a viver mais a graça de Deus, a gente consegue encontrar a felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.